Zaui é tenente-coronel da reserva e fundador e presidente do Centro de Pesquisa e Educação ALMA, especializado em desafios de segurança ao longo da fronteira com o Líbano. Ela serviu por 15 anos no Corpo de Inteligência das FDI, inicialmente em pesquisa e análise, e depois no Comando Norte. Saído, obrigado por estar comigo hoje à noite. Obrigada por me receber. Então vamos começar. Se você puder, por favor, contextualize e descreva para nós a situação atual ao longo da fronteira norte de Israel com o Líbano, dos dois lados, no norte de Israel e no sul do Líbano. Certo, então as forças de defesa de Israel estão posicionadas ou tentando estabelecer controle ao longo do que chamamos de linha amarela. Não existe uma linha, mas está a uma distância que varia, às vezes 1 quilômetro, às vezes 12 quilômetros da fronteira, criando novamente uma área de segurança. E há cerca de 50 cidades muçulmanas xiitas que agora estão sendo destruídas pelas forças de defesa de Israel por causa da presença do Hezbollah dentro e embaixo dessas cidades. Isso significa que há interação diária, combates, confrontos entre os lados, enquanto a principal ameaça do Hezbollah são os FPVS, que são pequenos drones lançados, às vezes de uma distância bem grande, nem mesmo dentro da linha amarela. E é difícil rastreá-los, e por isso é difícil interceptá-los. Eles são muito pequenos, só conseguem carregar uma pequena quantidade de explosivos. E eles atacam os soldados tanto no Líbano quanto em Israel, perto da fronteira. Então, as tentativas de interceptação acabam causando alertas, e dessa forma temos sirenes todos os dias em diferentes comunidades no norte. E às vezes, como na última sexta-feira, o Hezbollah lançou foguetes deliberadamente em direção às comunidades israelenses. Foi em Arei Kliot apenas na sexta-feira. Então, é como se estivéssemos voltando ao normal, mas na verdade, os sons da guerra são constantes onde moramos. Então você está identificando uma mudança de tática por parte do Hezbollah em comparação com a rodada anterior de combates durante 2024. Sim, é completamente diferente, porque em 2024, cada rajada de foguetes do Hezbollah era de cerca de 20 ou 30 foguetes, às vezes até mais. Isso não ocorreu na campanha atual, nem durante o suposto cessar-fogo. Concordo com você, não há cessar-fogo. Na verdade, há cessar-fogo para Tel Aviv e há cessar-fogo para Beirute. E a primeira exceção foi na semana passada, com o assassinato do comandante das brigadas Radwan. Mas está longe de ser suficiente para realmente parar o processo de reabilitação do Hezbollah. A principal atividade das FDI está focada no sul. A principal atividade do Hezbollah se concentra no norte de Israel. Você mencionou os esforços de reabilitação do Hezbollah. Como eles estão conseguindo suas armas? Esta é a segunda vez de combates intensos, embora agora seja um pouco mais limitado do que foi em março e no início de abril. Mas eles ainda têm foguetes que lançaram, ainda têm drones, eles têm esses APVs. Tudo isso é feito por eles mesmos ou estão contrabandeando para o Líbano? Pelo que sabemos sobre os FPVs, eles provavelmente são importados, mas também poderiam desenvolver a capacidade de montá-los no Líbano. Outros poderiam ser montados. Sabemos de pequenas oficinas de fabricação para criar vantes. Foguetes é fácil. Sim, e esses estão sendo produzidos em Beirute ou em Debka. Quanto aos importados, a indústria de contrabando da Síria ainda está ativa, mesmo que o governo sírio esteja aprendendo parte disso. Mas há contrabandistas no local que fazem isso por dinheiro. E lembre-se de que a fronteira entre a Síria e o Líbano não é murada nem cercada, e tudo depende do terreno. Se um caminhão consegue atravessar colinas e vales, então, se houver uma estrada, há essa possibilidade. Além disso, provavelmente a rota marítima também está ativa. A questão é sobre o aeroporto de Cariri, já que não há voos iranianos pousando lá regularmente como no passado, apenas diplomatas, e talvez eles também tragam alguns. Sobre os FPVs,
Lembre-se que basta um caminhão para transportar centenas, pois são muito pequenos. Sarito, o que você descreve é realmente notável. Quer dizer, este é o segundo cessar-fogo no Líbano, depois, como mencionei, da guerra intensa em 2024. Naquela época, Israel, ao final, disse que havia enfraquecido significativamente as capacidades do Hezbollah. 80% do seu arsenal de foguetes foi destruído, a maior parte em um único dia, em uma única operação chamada Setas do Norte. Como você explica esse desempenho que eles conseguiram realizar? Ainda assim, talvez não 30 foguetes por rajada, mas houve dias em que eles lançaram dezenas de foguetes contra comunidades na fronteira norte. Então você se surpreendeu que eles ainda conseguiram agir assim? Como explica isso? Olha, é tudo uma questão de matemática. Se você olhar os números, antes, em 2023, Quisbará tinha 75 mil foguetes. Estou falando apenas dos foguetes agora, ok? Não estou incluindo morteiros, nem drones ou vantes. Para vários alcances em Israel, e alguns deles eram mísseis guiados de precisão. 75 mil com uma degradação de cerca de 80%. Isso nos leva a cerca de 20 mil. E nós atacamos no Líbano, entre as duas campanhas, cerca de 2 vezes por dia contra Quezbará em todo o Líbano, mas principalmente no sul. Então talvez tenhamos degradado ainda mais quando entramos na campanha atual em fevereiro, no final de fevereiro. Eles ainda possuem milhares de foguetes e essa é a situação atual. Ainda assim, Quezbará não é capaz de realizar uma invasão como o Hamas contra as comunidades israelenses. As Forças de Defesa de Israel, FDI, estão lá como uma barreira entre os civis israelenses e o Hezbollah. Claramente, há muitas dificuldades para Quezbará e ainda assim, a guerra não acabou. E mesmo que nossa vida não tenha voltado ao normal, devemos colocar as coisas em perspectiva. A situação hoje é melhor do que era antes de 2023, porque nós os víamos todos os dias na fronteira e eles não estão mais lá. Isso é realmente significativo. Agora, estou curioso para saber sua opinião. Quem decide no Hezbollah atualmente? Qual o papel do Irã e da Guarda Revolucionária Islâmica nessas decisões? O Hezbollah está agindo de forma independente ou está seguindo ordens de Teherã? Totalmente sem independência. Enquanto a embaixada iraniana continuar ativa em Beirute, será muito fácil para os iranianos manterem seu envolvimento com o Hezbollah. Na verdade, é um quartel-general da Guarda Revolucionária Iraniana em Beirute. E vimos entre as duas campanhas a presença direta dos iranianos no Hezbollah, no processo de reabilitação, no processo de tomada de decisões, etc. Não diria que Naim Qassem seja totalmente um fantoche, mas é bem mais fraco que Hassan Nasrallah e não é visto como parceiro. Ele não é avaliado da mesma forma que Hassan Nasrallah e todo mundo sente o mesmo em relação a ele. Ainda assim, sabe, não tenho certeza se esse será o caso daqui a alguns anos, se ele sobreviver aos próximos anos. Sim, quer dizer, obviamente, ninguém pode compará-lo a Nasrallah, que foi descrito não apenas como o homem mais forte do Líbano, mas alguns até o chamaram do homem mais forte do Oriente Médio. E até no Irã. Parece que eles têm meio que um problema em relação aos líderes religiosos. Mas quando você olha para os comandantes, alguns deles sobreviveram. A maioria foi morta. A grande maioria foi morta, mas poucos sobreviveram. E também aqueles que estão entre os militares e a política que não são religiosos, como o Fiq Safa ou Muhammad Haid. O Fiq Safa era o homem das sombras de Nasrallah para operações especiais. Ele renunciou ao seu cargo, sim. Ele ainda está vivo e ativo, e Muhammad Haid é um membro poderoso do parlamento, muito influente. Então, é isso mesmo. Olha, Nasrallah deixou um legado tão grande que seria, eu acho, impossível de preencher. Mas veja, a pergunta óbvia agora seria perguntar qual a ameaça que o Hezbollah representa para Israel se a guerra terminasse agora. Mas em uma realidade pós-7 de outubro,
Eu não posso fazer essa pergunta, porque sabemos que o Hezbollah vai aproveitar o tempo para reconstruir suas capacidades, se reagrupar, se rearmar. Não se trata de cessar fogo. Não se trata de desescalada. Exatamente, e isso é um fato. Então, vamos evitar o óbvio. E eu gostaria de te perguntar, o que precisa acontecer agora para que o Hezbollah não represente uma ameaça para Israel no futuro? O Hezbollah ainda não está suficientemente enfraquecido e, infelizmente, como paramos a grande maioria dos ataques em Beirute e em Debka, o processo vai parar. E o governo libanês deve ser forte o suficiente e deve estar sob pressão suficiente da comunidade internacional. A República Islâmica do Irã deve cair. Caso contrário, a situação no Líbano não vai mudar. E a comunidade internacional deve combater toda a atividade financeira do Hezbollah no mundo todo. Se tudo isso acontecer ao mesmo tempo, talvez, eu nem tenha certeza, mas talvez a gente veja uma mudança completa no que está acontecendo. Por enquanto, o único que está realmente lutando contra Hezbollah é Israel. O governo libanês está fazendo de tudo para não confrontar Hezbollah. E tudo que você viu até agora por parte do governo libanês foram declarações muito positivas. Mas declarações não bastam. Então, Sarit, você me levou perfeitamente à minha próxima pergunta. Uma dessas declarações foi em fevereiro, apenas um mês antes da guerra. O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam anunciou, e cito, as Forças Armadas libanesas têm controle operacional completo sobre o sul do país. Agora está claro que ele estava errado. Alguns podem até dizer que mentiu. Mas existe um cenário em que as Forças Armadas libanesas possam se posicionar no sul, recuperar a soberania e desarmar o Hezbollah? As chances são baixas. E eu acho que todo o princípio ou concepção de que o desarmamento do Hezbollah deveria começar pelo sul estava errado. Porque o governo libanês não tem soberania no sul nos últimos 20 anos. É terra do Hezbollah. Se você realmente quer começar um processo para tornar o Líbano um estado soberano, deveria começar por Beirute. Você deve garantir que não haja Hezbollah em Beirute. Deve garantir que a administração não seja infiltrada pelo Hezbollah. Como você faz isso? Você precisa de muita coragem e precisa correr riscos. E como eu disse, você precisa ser mais forte. Então, muitas coisas devem acontecer ao mesmo tempo. Quanto ao exército libanês, sabemos quem são os comandantes que estão colaborando com o Hezbollah, e eles ainda estão no cargo. O chefe do exército está dizendo muito claramente que ele se recusou a entrar em confronto com o Hezbollah. Isso significa que sempre haverá concessões. Hezbollah aproveitou isso no último ano, ou algo assim. E o que ele fez foi uma colaboração e coordenação entre esses oficiais e o Hezbollah. E dessa forma, eles esconderam a presença militar do Hezbollah ao sul do rio Litani. Definitivamente, qualquer coisa que estivesse além do rio Litani estava completamente livre. Qualquer sinal de desarmamento era, na verdade, combinado com o Hezbollah para parecer que algo acontecia. Mas vimos que cerca de metade dos lançamentos para Israel nas primeiras semanas da campanha atual vieram do sul do Litani. Vimos que as brigadas Radwan cruzaram o rio Litani facilmente. Ninguém os impediu no início da campanha e eles conseguiram operar contra nós para lançar aqueles drones e foguetes até agora. Então o exército libanês simplesmente não estava lá. Simplesmente não fez nada. E enquanto eles não estiverem dispostos a confrontar o Hezbollah e correr o risco de uma guerra civil, não vejo chance de que algo tão terrível mude. Você está descrevendo uma infiltração profunda nas instituições estatais e no exército, ou seja, um Estado dentro do Estado. Sim. Então, o presidente Joseph Aoun, do Líbano, ele é corajoso o suficiente? Você disse que é necessária a coragem da liderança libanesa. Ele tem essa coragem para tomar as medidas que você diz que precisam acontecer? Olha, eu aprendi como pesquisadora, especialmente depois de 7 de outubro, que eu não posso entrar na cabeça de nenhum dos que eu pesquiso, incluindo Joseph Aoun. Mas quando eu olho para o que ele está fazendo, em vez do que ele está dizendo,
Eu não vejo nenhuma ação. E vou te dar um exemplo bem simples, tá bom? A conselheira de Joseph Aoun para a reconstrução do Líbano após a guerra, que foi nomeada em acho que 2025. O nome dele é Ali Kami. E ele foi ministro em nome de Kesbará, no governo anterior. E antes disso, ele foi membro do parlamento em nome do Hezbollah. E ele é responsável pela reconstrução do Líbano. Ele é o assessor do presidente para a reconstrução do Líbano após a guerra. Aqui está um exemplo. Como é que esse homem ainda está no cargo? Como é que Joseph Aoun está abraçando ele e trazendo-o para perto, sabendo muito bem, de forma deliberada, que isso dá poder ao Kesbará em vez de enfraquecê-lo? Então, basicamente, você está dizendo que não só o braço militar do Hezbollah precisa ser desmantelado, mas também o braço político deles. Eles não podem ter nenhuma presença na vida pública libanesa. Mais do que a vitória política? Ok, vitória política. Vou deixar isso de lado por um momento. Mais do que a vitória política, toda a estrutura do Estado dentro do Estado que você mencionou, isso significa escolas, escoteiros, postos de gasolina, bancos, supermercados, farmácias, tudo o que você possa imaginar. Atividade financeira, serviços sociais, tudo isso. Hezbollah está ali para dar apoio à sua base. E hoje existe uma oportunidade porque a base do Kesbará está deslocada dessas áreas onde estamos lutando. Sim, e como eles estão deslocados, quem está cuidando deles? O governo do Líbano pode garantir que ele, e não o Kesbará, seja o único responsável por cuidar dos deslocados. Mas você tem o ponto de vista do Hezbollah. Então isso basicamente mostra isso. Sim, veja, autoridades tanto em Israel quanto nos Estados Unidos estão dizendo que não haverá retirada das forças israelenses, que é uma das principais exigências do Hezbollah, até que o Hezbollah seja desarmado. Agora, isso pode levar anos, como você está descrevendo. Enquanto isso, o Hezbollah vai continuar atacando as forças israelenses no sul do Líbano, talvez também no norte de Israel. Então, como que essas duas trajetórias funcionam juntas? Negociações diplomáticas, que amanhã veremos uma nova rodada, e esse atrito contínuo que não tem fim à vista, porque só vai acabar quando o Hezbollah for desarmado. Aprendemos nos últimos anos que o Oriente Médio pode surpreender com acontecimentos fantásticos inesperados. Claro que há um limite claro aqui. E, claro, assinar um acordo de paz com o Líbano, ignorando o elefante na sala, que é o Kesbará, e imaginar que fizemos as pazes, sem realmente resolver esse problema e permitindo que a situação de um Estado dentro do próprio Estado continue, não vai resolver nada e não vai nos trazer segurança, apenas entregar o Líbano ao Kesbará. E é por isso que eu realmente espero que não sejamos forçados a nos retirar do Líbano, porque, sabe, acordos, política, essas convenções bonitinhas de engravatados, é tudo muito bonito. Mas na prática, as pessoas precisam de segurança. Na prática, nós temíamos por nossas vidas. Na prática, o Hamas copiou o plano do Hezbollah para uma invasão, fazendo reféns para usá-los como escudos humanos e massacrando israelenses. O Hezbollah publicou esse plano anos antes de 7 de outubro. Então, o Hamas copiou o plano do Hezbollah. O Hamas copiou o plano do Hezbollah. O plano do Hezbollah foi publicado. Eu mostro esse plano no meu centro para todo repórter que entra. O Hezbollah planejava fazer na Galileia exatamente o que o Hamas fez, passo a passo. Os moradores da Galileia se consideram sortudos, por isso não ter acontecido. Por isso, não há mais chance de vermos o Hezbollah na nossa fronteira. Antes, eu via todos os dias. A gente costumava vê-los. Eles estavam completamente preparados. Eles já tinham posicionado todo o armamento, tudo o que precisavam para a invasão em todo o sul do Líbano, em todas as áreas próximas à fronteira. Bem, ninguém fez nada, nem as Forças Armadas libanesas, nem a Unifil. E é por isso que não vamos permitir que isso aconteça de novo. Como eu disse, o governo libanês não está fazendo nada para nos provar que realmente está levando isso a sério hoje, que algo realmente mudou, sabe?
Já se passaram 20 anos desde a resolução anterior, que falava sobre essa ideia de desarmar o Quisbará no sul do Líbano, e nada mudou, só declarações. Então nada mudou porque até agora o Hezbollah ou o Líbano estavam sob a tutela do Irã. Agora isso parece ter mudado com os Estados Unidos, assumindo um papel mais central. Você vê algum impacto desse papel americano e você acha ou vê que os Estados Unidos não têm influência política sobre Quisbará. Talvez militar, talvez economicamente. Sim, novamente, se o mundo inteiro banir qualquer atividade financeira de Quisbará, isso será muito útil. Mas, politicamente, os Estados Unidos não têm impacto. E é por isso que, enquanto a República Islâmica ainda existir, eles são os chefes de Quisbará. E eles não se deixam dissuadir. Dissuasão não funciona com aqueles que têm uma ideologia radical, que querem nos matar e querem espalhar essa ideologia radical pelo mundo todo. Bem, esse é o motivo da existência deles. Ok, então se você realmente quer criar uma mudança, você precisa garantir que alguém esteja fazendo algo concreto e não apenas declarações. Como eu disse, isso não está funcionando. Eu não acredito nessas declarações. Eu estava lá. Eu vi depois de 2006. Você sabe quantas declarações houve antes de 2006? Você sabia que existe uma resolução 1559 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2004 que dizia que todas as milícias no Líbano deveriam ser desarmadas? A ideia era desarmar o Quisbará. Por quê? Devido ao assassinato do primeiro-ministro Cariri. Não tinha nada a ver com Israel. Era totalmente sobre a situação interna do Líbano e isso não aconteceu. Então, estamos vendo uma influência americana limitada sobre o Líbano, sobre o Hezbollah. Bem, os dois ainda são a mesma coisa, infelizmente. Você está vendo decisões independentes em Israel? Ou qual é o impacto disso? Eu acredito. E como vimos na realidade, assim que os iranianos exigiram que o cessar-fogo na frente iraniana fosse conectado ao cessar-fogo com o Líbano, isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ainda estamos no Líbano. Então, sabe, essa é a realidade. É complexa e continuamos atacando. E ainda estamos atacando, mas eles também continuam atacando. Então, não sei quem começou isso. Mas, no fim das contas, como eu disse, não estamos fazendo o suficiente. Eu queria ver mais. Não quero que os dois cessar-fogos estejam conectados. Eu entendo por que eles estão conectados. Na verdade, nisso, eu estava enganada. Eu pensei que a pressão sobre o Irã seria grande o suficiente para que eles desistissem dessa exigência e focassem em outras demandas. Mas o que aconteceu foi o oposto. Antes do último segmento, só uma resposta rápida, sim ou não? Quão incrível é a ameaça do Hezbollah de iniciar uma guerra civil no Líbano se o governo libanês avançar com o desarmamento? Eles vão fazer isso ou não? Sim. Acredito que eles irão, pois, do ponto de vista deles, estão lutando por suas vidas. Tudo bem. Muito decepcionante, mas essa é a realidade. Este é um segmento de perguntas rápidas do programa. Vou te mostrar 3 fotos. E você me diz a primeira coisa que vier à mente brevemente. Este é o ex-líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Morto. De fato. Sim, falamos sobre ele mais cedo, sobre como ele foi influente. Vamos passar para a próxima imagem. Ministro da Defesa de Israel. Israel Katz. Quero elogiá-lo, embora eu normalmente não elogie políticos israelenses. E nos últimos 2 meses houve muita confusão sobre qual é a missão das Forças de Defesa de Israel, o que estamos fazendo lá exatamente. E ele foi muito claro. Ele disse muito claramente o que queremos fazer, o fato de que queremos criar uma zona de segurança. O que é essa linha amarela? Ele foi claro e fico muito feliz que tenha feito isso. Na verdade, ele está recebendo muitas críticas por causa das declarações dele, dizendo que são inflamatórias, que não têm nenhuma substância real. Então, novamente... Meu elogio é apenas em relação aos últimos 2 meses em torno de Quisbará.
Eu não vim aqui para dar elogios em geral. Tudo bem, justo. Ele vai aceitar o que conseguir. E a última foto, este é o presidente libanês Joseph Aoun. Mentirosa. Mentiroso. Eu não confio nele. Antes desse cargo, quem ele era? Ele comandava as Forças Armadas. Isso não desarmou Kisbará por 20 anos. Agora, seu sucessor, Rodolf Heikel, está dizendo que não quer enviar seu exército para desarmar o Hezbollah, porque muitos deles são membros da família. Certo, integrantes do Hezbollah. Esses são seus soldados. Então, existe alguma chance ou esperança de que as Forças Armadas libanesas, com assistência dos Estados Unidos e novas capacidades, consigam realizar a tarefa de desarmamento? Se a única coisa que for feita for dar dinheiro para as Forças Armadas libanesas, não é suficiente. Não é suficiente e isso não vai resolver o problema. Mas se a República Islâmica do Irã cair e ao redor do mundo Kisbará tiver dificuldades com suas atividades financeiras e Israel conseguir continuar atacando as rotas de contrabando e as instalações de fabricação do Kisbará. Talvez, de novo, eu sou muito cautelosa. Acho que deveríamos buscar algo mais amplo, em vez de focar só em dar dinheiro às Forças Armadas libanesas e esperar que isso baste. Não será suficiente. Então, não é apenas uma questão de falta de um caminho, mas também de falta de vontade para fazer isso. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Sarit, pelo seu tempo. Volte na próxima semana ao On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.